Vamos estudar o livro Paz e Renovação, de Chico Xavier, orientado pelo Espírito Emmanuel, no capítulo 11, na matéria Reequilíbrio. A palavra tratamento, numa de suas mais justas acepções, significa processo de curar. Quando sofremos, por exemplo, os prejuízos da ignorância, buscamos o apoio da escola para que a instrução nos felicite com a luz do discernimento. Então, a palavra tratamento, numa das suas mais justas acepções, significa processo de curar. Então, dentro desse critério, diz aqui o orientador, os prejuízos da ignorância, para sanar, buscamos o apoio da escola para suprimirmos com a luz do discernimento. Então, prejuízo da ignorância. Ignorância pode não ser apenas conhecimento das coisas materiais, escolaridade, conhecimentos acadêmicos, conhecimentos profissionais. Pode também ser dos mais graves a ignorância espiritual. Por exemplo, quando nós tomamos conhecimento da vida espiritual do homem, que a vida é eterna, o espírito é imortal, e também para que o processo de evolução da alma humana se dá através das diversas reencarnações. Isso pode entrar em choque com o conhecimento de muitas pessoas atualmente ainda da humanidade, que talvez não entenda, ou não aceita, ou não quer aceitar as verdades da reencarnação. Então, isso é um prejuízo da ignorância que afeta muita gente. Por quê? Porque não acreditando na imortalidade da alma, o espírito imortal, evidentemente que a pessoa vai viver, mas vai viver sempre atemorizado com o processo da morte ou da passagem para o mundo espiritual. E depois, quando estiver no mundo espiritual, o espírito vai ficar desequilibrado, perturbado, pelo fato de ainda julgar que está vivo no mundo da matéria, entre as pessoas. E, recusando-se a evoluir no mundo espiritual, permanece no mundo terreno, no meio das famílias, de verdade, prejudicando os encarnados, fazendo com que muitos acabem ficando desequilibrados, com doença, com problemas. E isso é um prejuízo da ignorância, que o estudo do Evangelho, provável que não consiga entender claramente o processo de reencarnação. Porque se você estuda a doutrina do Senhor Jesus, ele não fala claramente a respeito da reencarnação, não é? Ou seus apóstolos, os que escreveram os livros diversos do Evangelho, sofreram nas mãos dos revisores os cortes de muitas das matérias, não é? Ao longo dos milênios ou dos séculos. Provável que muita das partes relevantes do Evangelho pode ter sido suprimido pelos interesses, né? Então, a ignorância da vida espiritual, do espírito imortal, do processo de reencarnação, retarda em muito o conhecimento. E na escola, para que a instrução nos felicite com a luz do discernimento. Então, eu preciso também comparecer na escola de Deus, nas casas de Deus,
as boas ideologias religiosas que explicam corretamente os processos de reencarnação, a imortalidade do espírito, as pluralidades das existências, ou seja, o espírito reencarna diversas vezes no caminho da evolução. No dia da enfermidade, é forçoso recorrer à ciência médica, que se expressará em teu favor através de medidas socorristas diversas. Então, no caso de enfermidade, como afirma o Espírito Emmanuel, forçoso recorrer à ciência médica. Não é? Claro que hoje, ao lado da ciência médica, existem outros diversos tratamentos, talvez também muito eficazes, não é? Em muitos casos, ervas são utilizadas para tratamento. Na verdade, muitos dos medicamentos são extraídos da própria natureza, não é? Então, existem todos os tipos de ervas que contribuem para o tratamento, para a cura de muitos males dos seres humanos. E também existem tratamentos espirituais que a revelia da posição dos médicos, o tratamento espiritual também possibilita curar, né? Desde que o Senhor Jesus afirmava no momento da cura, que tenha fé, não é? Se o tratamento espiritual não tem eficiência ou não é suficiente, o que podemos dizer das obras realizadas pelo Senhor Jesus? Ele não era médico, ele não usava ervas, ele só usava o poder espiritual e curava leprosos, curava todos os tipos de enfermidade, cegueira, loucura, deficiências motoras, curava ferimentos graves, não é? Então, Jesus se utilizava do poder espiritual. E esse conceito de cura espiritual veio sendo transmitido e sendo utilizado ainda por muitas casas de tratamento que fala sobre em nome de Deus, em nome do Senhor Jesus, não é? Então, hoje temos muitas casas espíritas, as casas de orações, que se utilizam dos poderes espirituais para realizar curas. Então, na enfermidade, não é apenas a classe médica propriamente dita, que estudaram escolas de medicina, que promove os tratamentos. Diversos outros meios também contribuem para o tratamento. Evidentemente que é necessário ter fé, acreditar e receber os devidos benefícios. Na solução de necessidades primárias da vida orgânica, quanto mais alto o gabarito da educação, mais imperioso se torna o concurso especializado. Daí os quadros crescentes de higienistas, odontólogos, enfermeiros e assistentes sociais. Então veja que à medida que a sociedade se moderniza, não é? As necessidades primárias da vida se organizam, quanto mais alto o gabarito da educação, mais o ser humano acaba necessitando dos conceitos médicos, de pessoas que estudaram bastante para promover o tratamento e os benefícios que podem prestar. Difícil de uma pessoa bastante desenvolvida em termos intelectuais acreditar que uma pessoa que mora no meio do mato possa promover alguma cura, não é?
Então, cada vez mais esse pessoal desenvolvido intelectualmente das sociedades modernas diz aqui, imperioso se torna o concurso especializado de higienistas, odontólogos, enfermeiros, assistentes sociais, médicos, não é? Então, veja que quanto mais o ser humano ele se desenvolve em termos de intelectualidade, em termos de inteligência, em termos de aperfeiçoamento cultural, mais ele se distancia das coisas muito primitivas, não é? Evidente que os médicos especializados, os odontólogos, as pessoas que estudaram bastante, têm maiores conhecimentos e com melhores possibilidades de promover o tratamento, não é? Então, vejamos hoje sobre esse processo desse coronavírus, não é? No mundo inteiro se sofre com os constantes ataques e contágios. Muitos especialistas se debruçam nas suas pesquisas, cientistas, médicos, pesquisadores. E recomenda-se que lave as mãos para, não é, destruir o vírus. Como é que um simples sabonete ou detergente, qualquer coisa assim, consegue matar os vírus? E tanta gente inteligente trabalhando para verificar como matar esse vírus ou controlá-los, se um simples sabonete consegue controlar. Como que se explica uma coisa dessa? Não é? Se o álcool higieniza, esteriliza, então por que não se estuda uma forma semelhante de um álcool, de um sabonete, um detergente líquido ou água sanitária para combater esse vírus? Por que não se faz uma correlação, um estudo mais avançado de como uma coisa pode ajudar a outra? Eu não entendo nada de ciência, nem de química, nem de farmácia, nem de medicina. Mas é uma questão que nos faz pensar, não é? Ocorre o mesmo no meio do espírito quanto a cura da alma. Antes da reencarnação, a criatura que se vê defrontada por obrigações de resgate e reajuste é levada espontaneamente ou não a renascer, junto dos companheiros de antigas faltas, a fim de granjear os recursos indispensáveis à própria quitação diante da lei. Bem, considerando os tratamentos de doenças, de enfermidades, as pessoas da sociedade moderna buscam pessoas especializadas e se submetem aos tratamentos, às curas. Existem também as enfermidades da alma, não é? Aquelas que você carrega na alma. Por isso é imperioso que se conheça os processos de reencarnação. Como os conteúdos do conhecimento, das experiências, das pendências, dos karmas, permanecem inapagáveis na alma e conseguem ser transportados de uma encarnação para outra, então é preciso pensar um pouquinho, não é? Preciso pensar um pouquinho. Todo o conhecimento é gravado na alma. E é possível quando um ser humano desencarna, ele carrega todo o conhecimento adquirido, as experiências, as pendências, os karmas, os pecados, as ilusões na alma e leva para o mundo espiritual. Chegando lá, ele chega doente por causa de muitas coisas negativas que se realizou aqui na Terra. E é necessário o tratamento. Só que lá no mundo espiritual não existe o tratamento propriamente dito nas coisas adquiridas na Terra. Claro que eles têm todo o conhecimento, acompanham todas as situações, mas recomendam que os tratamentos precisam ser feitos de novo aqui mesmo na Terra.
só que ele está no mundo espiritual. Então, é o que está escrito aqui. A criatura que se vê defrontada por obrigações de resgate e reajuste, é levada espontaneamente ou não a renascer, juntos os companheiros de antigas faltas. Né? Então, ele vai ter que escolher ou não na reencarnação. E, no processo de cura, ele só vai se curar juntamente com os velhos companheiros que promoveram as enfermidades. Né? Vamos supor que numa determinada situação, duas pessoas trabalharam na distribuição de drogas, entorpecentes. Eram distribuidores de drogas. Eles acabam desencarnando, vão para o mundo espiritual. Chegando lá, eles descobrem as terríveis falhas, a culpa, a situação maldosa que promoveu para os outros aqui na Terra. Não há como eles promoverem o reajuste no mundo espiritual. Mesmo que os consumidores da Terra tenham desencarnado e estejam também no mundo espiritual, não há como fazer o resgate, a renovação, a restituição. Então eles precisam de novo todos renascerem no mesmo reduto, no mesmo local, para juntos promoverem os devidos reajustes. Por isso que está escrito aqui. É levada espontaneamente ou não a renascer junto dos companheiros de antigas faltas, a fim de granjear os recursos indispensáveis à própria quitação diante da lei. Então, os que foram distribuidores de drogas vão vir aqui na Terra e receberão como filhos da família, dos familiares, ou no convívio bem próximo, aqueles que eram consumidores de drogas, né? E vão vir aqui, estando na família, desequilibrados, com grandes problemas mentais, problemas intelectuais, às vezes continuando no processo de consumidores de drogas, né? E os responsáveis, que foram os distribuidores, terão que reeducá-los, reconduzi-los para o caminho do bem. Por essa razão, verificará que não é difícil amar a humanidade em seu conjunto, mas nunca fácil harmonizar-se na organização doméstica, onde a vida nos transforma transitoriamente em instrutores particularizados um dos outros. Então, veja que é mais fácil você viver fora de casa. Mas diz aqui, nunca fácil harmonizar-se na organização doméstica, onde a vida se transforma transitoriamente em instrutores particulares um dos outros. Por quê? Porque dentro do reduto familiar nascem os antigos companheiros da vida passada, com quem juntos erraram, ou um promoveu o erro do outro, desencaminhando ou contribuindo para que o outro fosse infeliz, ou fez com que o outro caminhasse para o erro. Daí, na vida atual, como diz aqui, na organização doméstica, todos estarão juntos para que um auxilie o outro a se recuperar, com paciência, numa dificuldade tremenda, às vezes com muita desordem, muita briga, muito desequilíbrio. Por isso que a matéria que hoje estamos estudando chama-se reequilíbrio, né? É que o lar ou grupo de serviço nas teias da consanguinidade ou da convivência se erigem como sendo escolas de emenda, institutos de reabilitação ou pequenos sanatórios do sentimento, pontos chaves do processo para cada um de nós, porquanto em casa ou no círculo íntimo encontramos o lugar certo para o encontro exato
com os parceiros difíceis de outros tempos, junto dos quais, durante o período de reencarnação, adquiriremos o tratamento espiritual que nos é indispensável à conquista do amor, a única força capaz de assegurar-nos a ascensão para a vida eterna. Então nós precisamos, junto a todos aqueles que estão na família, a ter paciência, compreensão, harmonia e, sobretudo, levar em conta que Jesus nos ensinou: amai-vos uns aos outros. Então, amor e sabedoria para saber se conduzir em todos os momentos, ajudando a cada um dos familiares com muito amor, bondade e compreensão. Obrigado pela sua atenção. Deus abençoe bastante. Obrigado. Vamos fazer a oração. Peço a todos que acompanhem mentalmente do livro As Graças da Oração para despertar o amor e bondade. Eu vivo agora o melhor momento da vida. Construo o bem para a felicidade de todos. Recebo de Deus infinita sabedoria e amor que orientam o meu viver. Estou sempre junto com Deus. A minha vida é a perfeita vida de Deus. Sou espírito eterno e imortal. Melhoro os conteúdos da alma com as qualidades de Deus. Manifesto amor e bondade para todos. Sou abençoado e protegido por Deus. Dou graças pela perfeita vida de Deus. Assim seja. Graças a Deus. Os livros de orações e os pedidos de orações, bem como consulta e orientação pessoal online, você pode consultar nesse site que aqui se encontra. Obrigado pela atenção. Deus o abençoe sempre.